Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, nós temos um encontro marcado onde trazemos uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que esse programa possa abençoar a sua vida, que a palavra que aqui será ministrada traga paz e traga direcionamento para a sua vida. Você que já está aqui há mais tempo, seja muito bem-vindo também ao nosso programa dessa segunda-feira. Você que ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações, mas é muito importante também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, o meu pedido agora é para que você compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha pelo menos aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para realizar em nossa vida nessa semana, e eu creio que a palavra que o Senhor nos trará também irá nos edificar e nos fortalecer em nossa caminhada. Bom, hoje nós vamos concluir a nossa série de reflexões no Salmo 119. Como você sabe, você que está aqui já há algum tempo, você tem acompanhado já há algumas semanas. Nós estamos falando do Salmo 119, que é uma oração onde o salmista se direciona a Deus e fala da importância da palavra de Deus e pede ao Senhor que lhe dê a cada instante sabedoria, discernimento e conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar lendo os versículos 169 a 176. 169 a 176, que diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então, esse é o final dessa oração no Salmo 119, onde o salmista a todo tempo está falando sobre o seu desejo, né, de estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo a palavra de Deus. E eu quero nessa manhã compartilhar com você sobre um pedido, um importante pedido de oração. É uma oração e ele finaliza essa oração com um pedido. E esse pedido é para que ele lhe dê entendimento. Então, antes de pedir ao Senhor para ser ouvido, o salmista pede entendimento espiritual. E talvez essa seja a nossa grande necessidade também hoje. Porque não é apenas sobre conhecimento, é sobre entendimento. Não é apenas sobre conhecer, é sobre entender, é sobre discernir, é sobre compreender qual é a vontade de Deus e qual é o direcionamento do Senhor para a nossa vida. A palavra nos direciona, a palavra nos mostra o caminho que nós devemos seguir, mas para que nós possamos entender, é preciso que o próprio Deus nos dê esse entendimento, nos dê esse discernimento através da ação do seu Espírito. Então, o salmista ele não queria ter apenas conhecimento, ele queria ter entendimento acerca da palavra de Deus. E por isso ele pede ao Senhor que ele faça entender a sua palavra e, consequentemente, os seus caminhos. E aí eu pergunto para você, nessa manhã,
Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor que lhe desse entendimento? Senhor, me dá entendimento, me ajuda a compreender a Tua palavra, compreender a Tua vontade, a fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Me ajuda a entender, me ajuda a discernir aquilo que realmente é a vontade do Senhor. Então, é importante nós destacarmos o seguinte, que o entendimento ele é resultado da junção entre oração e disposição em obedecer a palavra de Deus. Por isso que no versículo 169, o salmista diz: chegue a ti a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido, se você já me acompanha aqui há algum tempo, que oração e Bíblia são as duas asas de um mesmo avião e correspondem às asas da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Se nós queremos crescer espiritualmente, fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor, se nós queremos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, se nós queremos nos fortalecer e amadurecer espiritualmente, é fundamental que tenhamos uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra de Deus. Como eu disse, não é apenas sobre conhecimento, não é apenas sobre saber qual caminho seguir, mas ter discernimento acerca da palavra de Deus para seguir o caminho certo e da forma correta. Então, esse entendimento ele vai ser resultado dessa junção entre oração e disposição em obedecer a palavra. É preciso estar disposto a obedecer. Até porque a oração e a palavra nos aproximam de Deus e nos fazem conhecê-lo melhor. Além, é claro, de nos fazer reconhecer quem somos. Então, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, é preciso que sejamos dispostos a isso. A palavra vai nos mostrar o caminho. A oração vai nos tornar sensíveis à voz de Deus e à direção de Deus. Mas nós precisamos estar dispostos a obedecer. Então, a oração e o estudo da palavra, eles precisam andar juntos. Não dá para viver só uma vida de oração e não ter uma vida de estudo da palavra. Não dá para ter só uma vida de estudo da palavra e não ter uma vida de oração. As coisas não vão fluir. A gente vai ficar meio que andando em círculo. Então, para que nós possamos alçar voo, para que nós possamos realmente progredir nessa caminhada cristã, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, mas também uma vida de meditação na palavra de Deus. E na oração, nós nos esvaziamos de nós mesmos, enquanto que na palavra nós nos enchemos da presença de Deus. Então, na oração, nós nos esvaziamos de nós mesmos e na palavra nós nos enchemos da presença de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ser cheias da presença de Deus? Porque estão cheias de si mesmas. Pessoas ensimesmadas, pessoas cheias de si mesmas, não conseguem ser cheias da presença de Deus. Para que possam ser cheias da presença de Deus, precisam se esvaziar, se humilhar diante de Deus, abrir mão de toda arrogância, de toda prepotência, de todo sentimento de autossuficiência e nos colocarmos realmente na dependência de Deus, certo? Outra coisa que nós podemos observar é que a oração verdadeira é aquela que chega ao trono de Deus. Veja que no versículo 169, a parte A, ele diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. O versículo 170, ele diz: chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Observe que ele não quer orar por orar. Ele não quer fazer uma oração que não passe do telhado. Ele quer fazer uma oração que chegue ao trono da graça de Deus, uma oração que chegue à presença de Deus. E nós estamos chamando de oração verdadeira aquela que é fruto de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Por isso que eu disse que a oração verdadeira é aquela que chega ao trono de Deus. E eu estou chamando aqui de oração verdadeira aquela que é fruto de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Deus vê a motivação, a intenção, Deus vê o que está por trás das nossas orações. Deus vê o que está por trás das nossas ações. Deus vê o que está por trás das nossas palavras.
Então, é melhor nos aproximarmos de Deus com o coração contrito, quebrantado, sincero, do que chegar com o coração arrogante, prepotente, presunçoso. Esse tipo de oração não vai agradar ao Senhor. Deus não vai receber esse tipo de oração. A oração que Deus recebe e responde é a oração fruto de um coração contrito e quebrantado, de um coração que reconhece quem é e do quanto depende de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus com o coração altivo. Nós temos que nos achegar diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, comprometido em fazer a vontade de Deus. E a oração, quando ela é verdadeira, ela é verdadeira quando ela é sincera, sem máscara, sem fingimento, sem rodeios, sem maquiagem. Uma oração que é fruto de um coração que reconhece quem Deus é. Essa é a oração verdadeira. Não é sobre passar a imagem de uma santidade que não existe. Não é passar a imagem de superpoderes, não é passar a imagem de infalibilidade, porque nós não somos infalíveis. Uma coisa que eu acho fantástica no livro dos Salmos é que os salmistas estão todo o tempo buscando a Deus e revelando o seu coração diante de Deus. Expondo, abrindo, rasgando o seu coração diante de Deus. Há momentos em que a gente vai ver que os salmistas, eles ficam irados, eles ficam nervosos, eles, Senhor, destrói os teus inimigos. E o que eu acho fantástico é que a Bíblia, em momento algum, esconde esse lado humano dos personagens bíblicos. Não era a tendência do Senhor passar uma imagem de perfeição, pelo contrário, mostrar que o ser humano, mesmo com as suas imperfeições, as suas falhas, é possível sim servir ao Senhor, é possível sim ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, nós precisamos elevar a nossa oração ao Senhor, de forma que essa oração chegue ao trono da graça de Deus. Outra lição que a gente pode perceber nesse texto é que coração sábio, lábios adoradores. Veja que o versículo 171 diz assim: que os meus lábios te louvem, pois ensinas os teus decretos, que a minha língua celebre a ti. Perdão, que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Versículos 161 e 162. A gente percebe que na caminhada existem pessoas que só sabem lamentar, só sabem reclamar. Existem pessoas que só sabem murmurar, pessoas que nunca encontram um motivo para agradecer. Nada para essas pessoas é suficiente, elas só conseguem ver problemas, para elas tudo é ruim. E pessoas assim, elas mostram que a palavra de Deus não tem encontrado lugar em seu coração. Provérbios capítulo 15, versículos 13 a 15 diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos sacia-se com a tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive um banquete contínuo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E olha que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso, e mesmo estando preso, ele fala sobre alegria. Mas ele não fala de qualquer alegria, ele fala da alegria que está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando ele chega no versículo 13 do capítulo 4, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e parece uma afirmação mágica, parece uma frase de efeito, ou uma frase motivacional, mas a verdade é que ele estava dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. A gente vai ver isso no capítulo 4 de Filipenses. Eu quero ler aqui com você. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo de número 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Observe que no versículo 11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Existem pessoas que parece que buscam o tempo todo motivos para reclamar. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, encontrava motivos para se alegrar. E nós vivemos dias desafiadores, eu sei disso, mas com certeza a vida que temos levado hoje é muito melhor do que a vida que o apóstolo Paulo estava levando quando escreveu Filipenses, a carta aos Filipenses. Mas há um detalhe importante. Ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Não é nos alegrar nas circunstâncias, mas é nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. É estar contente no Senhor, independente das circunstâncias. O que realmente alegra o nosso coração não é a ausência de dificuldades, mas é a certeza da presença de Deus conduzindo a nossa vida. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã de segunda-feira: use os seus lábios para adorar ao Senhor, use os seus lábios para louvar ao Senhor, use os seus lábios para manifestar a glória de Deus, para testemunhar das maravilhas do Senhor, use os seus lábios para celebrar a bondade do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor. Não permita que seus lábios sejam um instrumento de murmuração, de reclamação. Use os seus lábios para adorar ao Senhor. Use os seus lábios para proclamar os feitos do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso socorro vem sempre do Senhor. O nosso socorro sempre vem do Senhor. Os versículos 173 e 174 dizem assim: que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez você esteja vivendo nesse momento uma situação desafiadora. Talvez uma situação onde as suas forças já estão se esvaindo. Talvez você esteja vivendo uma situação para a qual, aos olhos humanos, você não vê qualquer possibilidade de solução. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Há um Deus que cuida perfeitamente de mim e de você. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e sustentador dos céus e da terra. As coisas podem ter fugido do seu controle, mas elas não fugiram do controle de Deus. As coisas podem até não estar acontecendo do jeito que você planejou, podem não estar acontecendo do jeito que você gostaria, mas nada surpreende Deus, nada pega Deus de surpresa. Deus tem o poder e a resposta que você precisa. Para isso é necessário buscar ao Senhor, e buscar de todo o coração, clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Talvez deixar de bater em tantas portas que você tem batido e bater na porta do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você esteja precisando buscar ao Senhor de todo o seu coração, buscar ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Buscar ao Senhor, não para que o Senhor faça o que você quer, mas para que o Senhor te ajude a entender o que Ele quer para a sua vida e para que Ele te ajude a viver no centro da vontade dEle. Seja qual for a aflição que você está vivendo hoje, coloque a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema diante do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de vós. Não é que ele vai começar a cuidar, não é que ele vai tentar cuidar. Ele já tem cuidado de nós. Deus já tem cuidado da nossa vida. Deus já tem suprido, Deus já tem abençoado, Deus já tem nos dado livramento. Há motivos de sobra para agradecermos ao Senhor. Mas é preciso que você entenda o seguinte: a vida ela só faz sentido quando nós andamos com Deus. Talvez as murmurações que têm passado no seu coração e têm passado pelos seus lábios, talvez os questionamentos que têm passado na sua mente, seja pelo fato de você estar momentaneamente distante de Deus ou afastado da comunhão com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós sentimos a presença de Deus, nós percebemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A vida só faz sentido quando ela é vivida na presença de Deus. O salmista ele reconhece que ele não consegue sozinho viver uma vida de comunhão com o Senhor. Por isso que nos versículos 175 e 176 ele diz que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Uma coisa que o salmista não queria era viver longe da presença de Deus. Uma coisa que o salmista não queria era viver longe da presença de Deus. Queridos, que nós possamos lembrar que nós temos Deus e temos a palavra de Deus em nossa vida. Nós podemos buscar ao Senhor em oração, podemos buscar ao Senhor através da sua palavra, e o Senhor ele nos fortalece, ele nos faz continuar a caminhada de forma vitoriosa. A gente sabe que problemas e adversidades eles não nos fazem desistir quando Deus é o nosso motivo para continuar. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe e que nessa manhã de segunda-feira nós possamos buscar ainda mais ao Senhor através da oração, através da palavra, e durante toda essa semana e todos os dias da nossa vida vivermos sempre para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Antes de finalizar, nós vamos orar, mas antes de orar e finalizar, eu quero pedir a você que assim que terminar a oração, você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, porque eu creio que outras pessoas também precisam ouvir essa palavra nessa manhã. Se você foi abençoado, seja generoso, seja abundante, transborde aquilo que você recebeu, de forma que outras pessoas recebam também a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um final de semana que se passou e por mais uma semana que estamos iniciando. Obrigado pela Tua palavra que nos traz sempre vida, nos traz sempre direção, consolo, conforto, nos exorta, nos repreende e nos santifica. Muito obrigado porque a Tua palavra nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos dando discernimento e sabedoria para conhecer a Tua palavra, para viver de acordo com a Tua vontade e para fazer sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Que a nossa oração sempre chegue ao trono da Tua graça. Que a Tua palavra encontre sempre morada em nosso coração, de forma que a nossa vida seja um instrumento de louvor e glória para o Senhor. Fica conosco, restaura, Pai, a saúde daqueles que estão enfermos, aqueles que nesse momento se encontram enfermos, aqueles que estão assistindo o nosso programa, mas que estão com alguma dificuldade, algum problema de saúde, nós suplicamos, Pai, a cura do Senhor sobre essas pessoas. Também te pedimos, Pai, a libertação sobre aqueles que estão presos ao pecado, escravos de uma vida longe do Senhor. Também pedimos, Pai, a alegria que vem do Senhor para o coração que está triste. Também pedimos, ó Pai, a direção que vem do Senhor para aqueles que precisam tomar decisões importantes essa semana. Que a Tua presença permaneça conosco e que tudo que façamos seja dirigido pelo Senhor e com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e que tudo que façamos seja dirigido pelo Senhor. E se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no nosso programa. Mas não esquece de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder. Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.